Boa tarde. Bom, incidentes acontecem o tempo todo no ambiente de TI, né? Por mais que nós criamos software altamente resilientes, falhas acontecem devido à complexidade do ambiente. Partindo disso, né, como podemos melhorar, né, a capacidade de investigação? Vamos recorrer, então, né, aos conhecimentos do Sherlock Holmes e do Dr. House, né? Meu nome é Denis Oliveira, eu já fiz diversas investigações, faço o tempo inteiro de incidentes em software em ambientes de TI, né? Bom, não investigo crimes, não investigo casos de pacientes, nem nada do tipo. Esse é o Sherlock, do seriado da BBC. Ele vai estar conosco aí o tempo todo. Do lado dele o Dr. Watson, seu parceiro. Esse é o House, todo mundo deve conhecer, né? O médico famoso por suas investigações malucas. O House investiga zebras, ou seja, casos muito raros que outros médicos não conseguem determinar a causa do problema, né? Então, baseado nisso, né, não vou falar de ferramentas, nem nada do tipo, de memory dumps, nem nada desse tipo. Vou falar mais a questão mental, né? Quais as características que um investigador deveria ter, né? Seja de qualquer área, né? Sherlock Holmes responde isso de uma forma bem clara, né? Basicamente são 3 capacidades, né? Observação, dedução e conhecimento. Observação é um processo ativo, né? E ele é muito diferente de ver. Ver é um processo passivo. É um processo que você está simplesmente com os olhos abertos, recebendo informações. Você não processa aquilo, ou processa isso de forma inconsciente. Observação é um processo consciente. E isso é muito anormal, né, para as pessoas, porque o Sherlock ele faz isso de forma muito consciente. Ele enxerga detalhes que as outras pessoas não veem. Ele enxerga relações de uma informação com a outra que as pessoas não enxergam. Então, a observação é um processo ativo que você deve enxergar detalhes o tempo inteiro. Isso você tem que treinar, né? Nós todos, né, temos que treinar se queremos ser investigadores, né? Dedução é sobre você pensar de forma crítica o que você acabou de observar. Você coleta as informações, ok. Começa a traçar relações entre essas informações. Só que você precisa, para criar mais relações, você precisa de ter um pensamento crítico. E a dedução é sobre navegar nessas relações. É você aplicar o pensamento crítico na captura e também no processo, depois da captura de informações terminou. E você deduzir o resto que liga um fato ao outro. Cria novas relações de forma que essa relação não está muito clara. Então você cria teorias que explicam alguma coisa. Por que o servidor lá caiu? Porque no log tem uma entrada que diz que um usuário entrou lá 5 minutos antes. Tem um outro indício que 5 minutos antes a memória aumentou. E depois disso o servidor caiu. Logo, se deduz que foi causado pelo usuário. Conhecimento, né? O Akita falou sobre conhecimento, né? A questão do baixo conhecimento, né? Você tem que ter amplo conhecimento. Só que hoje a gente está sofrendo de um mal, né? Que é uma epidemia, né? Que é de infobesidade. Informações estão chegando o tempo todo a nós. Só que nós não criticamos essa informação, nós não criamos um corredor polonês dessa informação. Nós deveríamos
bater nessa informação até que ela saia do outro lado transformada. E a mudança de como adquirimos informação é fundamental nesse processo. É ali que você cria relações com o que você já sabe. E o que determina o quanto você absorve de informação, absorve um conhecimento, aquilo se torna verdadeiramente um conhecimento, é o número de relações que você cria daquela nova informação com o que você já sabe. Então, é o seguinte, né? O Sherlock diz, né? A minha cabeça é um sótão. O sótão é um espaço limitado, muito limitado. Então, eu tenho que cuidar com o que entra na minha cabeça. Ele até fala, né? O John Watson publica no blog dele, na versão recente, depois isso no livro é de forma diferente, né? Mas na versão do seriado da BBC, ele publica no blog que o Sherlock não sabe que a Terra gira em torno do Sol. Mas ele sabe diversas outras coisas. Porque isso para ele não importa. Importa para alguém aqui isso? Essa informação? Não importa. Então ele tenta guardar só o que importa na cabeça dele. E ali ele consegue navegar. Essa forma de adquirir conhecimento e lembrar das coisas é muito interessante, que ele cria uma forma visual. Ele cria como se fosse um palácio de memória, só que na forma dele é um sótão, que é algo mais limitado ainda. Então, tem um artigo muito interessante no New York Times que fala sobre isso, né? Como melhorar sua memória construindo um palácio de memórias. Você organiza suas memórias visualmente no seu cérebro. Você cria imagens das memórias e consegue navegar por elas. Quando você está num trabalho dedutivo, você armazena aquelas relações, aquelas propriedades das relações, você adquire informações, só que você não deve concluir, não deve armazenar conclusões. Você não grava na sua cabeça conclusões, porque aquela informação muda. Muda o tempo inteiro. As relações mudam. Baseado nisso, né, cria-se máximas também. Não tire conclusões antes de analisar os dados, né? Senão você vai cair no erro, né, de conduzir a investigação para provar aquela teoria que você já criou antes. E também vai colocar em risco, né, quando você comunica aquela conclusão, coloca em risco a sua reputação, ou a reputação da outra pessoa, ou de um sistema. Às vezes não é um sistema, às vezes não é o sistema operacional. Às vezes o problema está no hardware. Só com a investigação conseguimos determinar qual que é a causa. Não confie no diagnóstico dos outros. Por quê? Todo mundo mente. House diz isso o tempo todo. House diz no sentido de esclarecer para a equipe dele que os pacientes passam informações falsas. Quantas vezes vocês já perguntaram para alguém alguma informação que se mostrou não verdadeira? O servidor estava preparado há 2 dias atrás, aí você vai descobrir pelos logs que ele já estava no ar, já tinha 1 semana. Isso é sério, assim. São poucas informações que eu vi na minha vida assim, que se provaram verdadeiras, que as pessoas passaram. Você tem que provar o tempo inteiro. Quando você constrói uma linha temporal, algumas coisas você utiliza, algumas informações úteis, mas você sempre tem que provar com logs, com diversas coisas. Então, assim, não confie nas informações que são passadas pelos outros. Faça experimentos, né? O Sherlock pegava um corpo, né, num necrotério e batia nele para ver como hematomas surgiam após a morte. Nós de TI também temos que fazer isso, só que a gente faz de uma outra forma. A gente pega componentes específicos e testa eles sobre cargas limites, testes de desempenho, faz testes de comportamento em cenários anormais.
Construa uma teoria baseada em fatos. Quando você vai construir uma linha temporal, e essa teoria depois vai ligar os pontos, né? Ela tem que ser baseada em fatos. Não ser baseada em dogmas ou baseado em achismos. Isso acontece o tempo inteiro. Temos que ser racionais. Sherlock é racional, House é racional. O House tem uma questão que ele, por problemas de roteiro, ele sempre erra muitas vezes e comunica aqueles erros o tempo inteiro. Só que, geralmente lá pelos 39 minutos ele acerta, né? Então, mas ele, em cima de observação, ele extrapola aquilo. Então, quando adquirimos conhecimento para teorizar e criar relações, temos que adquirir conhecimento de uma forma ampla também. Não é só sobre TI, não é só sobre um servidor web específico, não é só sobre a tecnologia A. É sobre música, é sobre arte, é sobre medicina, é sobre qualquer coisa. Tudo isso é útil. E o número de relações aumenta de um conhecimento para o outro quando diversificamos o conhecimento, a forma que aprendemos. Então, o recado que fica é o seguinte, né? Quando, no dia a dia, né, aumente a observação, torne isso um processo ativo, construa teorias e adquira conhecimento. Mesmo se você não tiver conhecimento total sobre algum problema, é possível que você determine a causa daquilo, baseado no que você já sabe e baseado na técnica. Construa as máximas, que não te deixe cair em problemas. Por último, né, se sua teoria é consistente, não duvide dela. Vão aparecer dados o tempo inteiro que vão contradizer a teoria que você construiu baseada em fatos. 300 fatos apontam para um lado, um aponta para o outro. Não destrua sua teoria ainda, né? Pode ser que você esteja enxergando de uma forma errada. Então não despreze esse dado também. Tente entender o porquê, mas não duvide da sua teoria. É um erro muito comum isso acontecer, né? As pessoas às vezes descobrem um problema, determinam a causa rapidamente e uma informação falsa chega à mão delas e elas partem para outras teorias e no final era aquela que eu tinha pensado lá no início. E ela compreende por que aquela informação falsa levou para aquele caminho. Enfim, torne-se um processo ativo, leia bastante sobre. Tem um livro fantástico da Maria Konnikova que fala sobre o método de Sherlock Holmes. É possível adquiri-lo, é possível adquirir os hábitos do Sherlock, né? É possível você ver, por exemplo, que há pessoas pela postura, por exemplo, você consegue determinar que a pessoa é territorialista, que a pessoa está entediada, que a pessoa está feliz, que a pessoa está reconhecendo aquilo, ou então está nervosa. Então, observem, critiquem, né? Lute contra a obesidade da informação. Bom, obrigado pela presença de todos.